Olá pessoal, tudo bem? Finalmente estou gravando o material que vai servir de base para o trabalho da segunda unidade, né, da disciplina de hidrologia. Esse material ele vai ser disponibilizado após a manutenção do portal, que vai acontecer agora no final de semana, e vai servir de base para vocês fazerem a primeira etapa. Aí, em seguida eu vou gravar uma segunda videoaula, e nessa segunda videoaula vocês vão ser capazes de concluir o trabalho. Então, essa primeira etapa do trabalho consiste em vocês fazerem a delimitação da bacia hidrográfica. Eu comecei a elaborar o material, o tutorialzinho, e vocês podem utilizar como referência. Então, ele vai ser um arquivo PDF, né, no qual vai ter os links, né, para vocês fazerem download do software que a gente vai utilizar, que é o QGIS, instalação e configuração do Talden, que é uma ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a delimitação da bacia, e também algumas etapas do processamento, né? Então, o download do modelo de elevação digital que vocês vão fazer no site da Embrapa. Se for mais de uma cena que a sua bacia contemplar, vocês vão ter que fazer um mosaico, e esse procedimento está aqui descrito. Então, tem uma série de procedimentos que vocês vão poder seguir por esse material. E aí, à medida que vocês forem fazendo os trabalhos, vocês vão ter a oportunidade também, ó, tudo isso aqui são vídeos, né, que vocês vão ter também de auxílio para fazerem os procedimentos, tá certo? Então, eu já estou com o QGIS aqui aberto, né, já configurado, né, de acordo com aquele, da mesma forma com que tem no tutorial, né, o meu Talden já está instalado e configurado. Então é importante que vocês sigam passo a passo para configurar, para depois fazer a utilização, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o mapa das bacias hidrográficas do estado de Pernambuco. Então, esse mapa vai ser disponibilizado juntamente com o tutorial, né? Então, para abrir o mapa, né, o shape das bacias, lembrando que o shape ele é um arquivo vetorial. Então, eu vou abrir ele, ó, por esse ícone, certo? Então, clico nesse ícone, vou buscar essa informação, e vou buscar esse arquivo, né? Eu criei uma pasta aqui no meu disco C, né? Então, se eu abrir aqui, ó, tem Trab Hidro, e dentro dessa pasta Trab Hidro, lembrem-se que nome de pastas nem arquivos devem ter acentos nem espaços. Então, se for separar, coloca um underline, tá certo? Letra maiúscula e minúscula pode, mas acento e caractere especial evita esse tipo de caractere. E dentro dessa pasta de Trab Hidro, eu criei pasta chamada bacia, outra DEM, né, para colocar um modelo de elevação digital, outra processos, que vão ser os processos que a gente vai executar pelo Talden, e a outra de shapes. Lembrando, eu vou carregar o shape, né, então deve estar na pasta shape, ó, da bacia. Só que aqui está errado, aqui eu já fiz a delimitação da bacia. Na verdade, eu queria pegar esse arquivo que vai ser o que vai ser disponibilizado para vocês. Então, o arquivo que vai ser disponibilizado vai ser esse aqui, ó. O shape vai ser esse aqui, tá? E dessa bacia, né, desse shape de bacia, vocês vão escolher uma dessas bacias aqui para delimitar. Aqui todas elas já estão delimitadas, mas eu quero que vocês façam a delimitação da bacia. Então, para saber o nome das bacias, né, eu posso clicar com o botão direito aqui, clicar em propriedades, né? A primeira coisa que eu preciso saber é, na tabela de atributos, o que é que tem no shape. Então, aqui tem a área, tem o nome das bacias, o código e a unidade de planejamento. Então, eu vou mandar exibir no mapa esse atributo, ou seja, bacia hidro vai me dar o nome das bacias. E aí eu fecho aqui, ó, e eu venho aqui, ó,
botão direito, propriedades, e eu quero que ele rotule, ó, rótulos, e ele está dizendo que não vai rotular, por isso que não está aparecendo nada. Então eu clico aqui, ó, coloco mostrar rótulo por camadas, e aqui rotular com, eu vou escolher aquele bacia hidro, e aí ele vai me mostrar o nome das bacias. Manda aplicar, ok, e aí tem o nome das bacias, vocês vão escolher uma dessas bacias. Eu vou escolher a bacia do rio Goiânia, tá? Essa bacia aqui, ó. Escolhendo essa bacia, eu tenho que ir no site da Embrapa e escolher a cena ou as cenas do modelo de elevação digital. A bacia do rio Goiânia, ela pega apenas essa cena. Mas outras bacias, por exemplo, a bacia do rio Capibaribe, a bacia do rio Pojuca, a bacia do rio Pajeú, Brígida e Una pega 2 cenas, e Pojuca pega 2 cenas, Capibaribe pode pegar até 4 cenas. Então, esse procedimento vai ter que fazer o mosaico. E aí vocês têm que vir aqui no tutorial e ver como é que faz o mosaico dessas cenas. Então, a minha bacia só vai utilizar essa cena. Então, eu clico nessa cena e aqui, ó, eu faço o download. Como eu já fiz o download, né, e já coloquei ele na minha pasta, tem. Então, tá aqui o arquivo que vem é esse, ó, zipado. Então, eu clico com o botão direito, extraio, e vão sair alguns arquivos, e o que vai me interessar é esse aqui. Só que eu não posso abrir ele por aqui, eu tenho que vir no software, e tenho que carregar. Agora eu não vou mais carregar um vetor, eu vou carregar um raster. O modelo de elevação digital é um raster. E aqui, ó, eu vou apontar para o C, trab hidro, DEM, e aí, ó, vai estar aqui, ó, meu arquivo TIFF, certo? Abrir, ó, e aí ele já me mostra aqui, ó, essa ferramenta é uma ferramenta que dá um zoom, né, que mostra no centro todo o contexto. Então tá aqui, eu posso pegar essa bacia aqui, ó, e jogar aqui para cima, então a bacia, e posso mudar também a forma com que esse mapa aqui é exibido. Só que eu não vou mexer nesse mapa agora, por quê? Porque eu vou extrair apenas a delimitação da bacia do rio Goiânia. Lembra que cada uma dessas aqui é um polígono, certo? Apenas estão juntos, mas eu posso separá-los. E é isso que eu vou fazer, eu vou extrair apenas o polígono da bacia do rio Goiânia. Como é que eu faço isso? Vou clicar em cima do layer bacias com o botão direito, vou mandar ele abrir a tabela de atributos. Aqui, ó, tem a relação de todas as bacias e o Goiânia é o primeiro. Então vou aqui no número 1, ó, clico e ele seleciona para mim o Goiânia. Então agora selecionado, eu venho de novo aqui, ó, clico com o botão direito e vou salvar como. E aí shapefile, eu vou buscar onde salvar. Então vou salvar aqui. O meu já está salvo aqui, ó, eu já salvei. Então aqui eu colocaria o nome, eu selecionei a pasta shape, colocaria o nome e clicaria em salvar. E ele vai gerar esse arquivo aqui, shape, certo? Então eu não vou fazer no meu, porque eu já fiz. E aí eu vou, como eu já extraí esse shape aqui, eu vou fechar essa tabela de atributo e vou remover esse bacia aqui, ó. Vou remover, porque aqui na minha pasta C, você pode vir aqui, ó, pela barra do navegador, tá? Trab hidro, em shapes, eu tenho a bacia do rio Goiânia e posso arrastar ela para cá, tá aqui. Então dou um zoom, tá aqui a bacia do rio Goiânia. Só que ela tá com preenchimento e eu não quero ela com preenchimento. Então vou clicar com o botão direito, propriedades, vou em estilo, vou clicar aqui, ó, preenchimento simples, e aí ele habilita aqui para mim. Aqui eu vou trocar por contorno simples, linha simples, ó. A cor da linha vai ser vermelha, tá? E a espessura da linha vai ser 1. Então eu aplico,
E agora ficou assim, ó, tá? Então a minha bacia é essa. Eu vou precisar dessa bacia para a gente saber onde é o exutório dela, tá? Então vai ser importante eu ficar com ela aqui, apesar que eu não vou utilizá-la. Só vou utilizá-la para saber onde eu vou marcar o ponto de exutório, tá bom? Então, aqui na simbologia do modelo de elevação digital, a tonalidade branca são os pontos de cotas mais altos e a tonalidade preta são os pontos de cota mais baixos. Então, o rio ele drena desses pontos aqui brancos para os pontos pretos. A drenagem é nesse sentido. E se eu aproximar, eu já vou conseguir ver aqui, ó, o curso do rio. Esses mais escuros aqui, ó, são as cotas mais baixas e é justamente para onde o rio ele vem, certo? A gente vai ter isso mais claro quando a gente traçar a drenagem. Então, ok. Então, dou 2 cliques ou clico com o botão direito e vou em propriedades e vou em geral e vejo que, ó, o sistema aqui de coordenadas, ó, é o SIRGA 2000 e toda coordenada ela tem um código relacionado a ela, que é um código que a gente chama de EPSG. Então, o código EPSG da coordenada SIRGA 2000, coordenada espacial, tá? Medida em grau, é 4674. Então, anota esse códigozinho aí no papelzinho do lado, 4674, porque vocês podem precisar. Então, 4674 é a coordenada SIRGA 2000, tá? Então, é essa coordenada que eu vou trabalhar com todos os meus mapas. Então, vou cancelar aqui, ó, e vamos olhar agora esse aqui para ver se está na mesma sistema de coordenada. 2 cliques, geral, e ó, WGS 84. O shape era SIRGA 2000. O código EPSG ó, já muda. O outro lá era 4674. Então eu vou ter que converter esse cara aqui para SIRGA 2000. Como é que eu faço isso? Vou em raster, ele é um raster. Vou em projeções e reprojetar. Ele já entende, ó, que eu quero reprojetar esse cara. E aqui eu vou selecionar o arquivo de saída. Então, estou lá na pasta C, trab hidro, den, tá? E eu vou chamar esse arquivo agora de den cena, certo? Ele vai ser o modelo de elevação digital da cena inteira. E vou salvar. Lembrando que o meu objetivo aqui é reprojetar. Então eu vou selecionar aqui, ó, e no meu eu já utilizei alguns sistemas de referência. Se vocês não tiverem nenhum, é a primeira vez que estão usando o software, não vai aparecer nenhum. Então vocês podem digitar aqui o SIGAS. Opa. Ou o código EPSG. O código EPSG é 4674. Opa. 4674. Então vai aparecer aqui já, ó. SIRGA 2000. Então eu marco ele e dou um OK. OK? E aí, ó, OK para ele executar o processo. Concluiu. Opa, fiz 2 vezes. Fechar. Deixa eu só remover uma dessa aqui. Pronto. Certo? Então, den cena. Então eu já posso remover esse antigo. E tenho que olhar, ó. Agora sim, ó. SIRGA 2000. SIRGA 2000. Os dois estão no mesmo sistema de referência. Ou seja, quando eu sobrepor esses mapas, eles vão casar perfeitamente. Ok? Bom, agora eu estou com minha cena do modelo de elevação digital preparada. E essa máscarazinha aqui, né, o contorno da bacia, eu só vou utilizar quando eu precisar saber algum ponto específico. A partir desse modelo de elevação digital, eu quero chegar numa delimitação dessa daqui, certo? Então, vamos lá. Primeiro passo, agora eu vou utilizar o Talden, os processos do Talden. Então, eu vou abrir o Talden aqui, ó,
E o primeiro processo que eu vou fazer é a remoção das depressões. Então vou abrir essa primeira ferramenta aqui, ó, Basic Grid Analysis Tools, e vou escolher remover depressão. E aí, ó, ele já entende que eu vou remover as depressões do meu modelo de elevação digital da cena. E aí eu escolho o arquivo de saída, salvar em arquivo. E agora, ó, ele já seleciona aqui, ó, Ctrab Hydro processos. E aí eu vou chamar esse cara aqui agora de DEM 1. Vai ser um modelo de elevação digital 1, porque lá na frente eu vou precisar gerar outro modelo de elevação digital. Então chama esse de 1, tá? Então, gravar. Eu vou desmarcar essa caixa aqui, eu não quero que ele abra quando eu terminar o processo, e vou rodar. Fecho, ele acabou de rodar. Esse antigo aqui da cena eu posso remover, e ó, na pasta processos já está aqui o meu DEM 1. Eu posso trazer ele para cá, ó. Posso carregar ele por aqui, porque ele é um raster, ou eu posso vir pelo navegador, achar a pasta e arrastar ele para cá. Foi o que eu fiz agora, certo? Então tá aqui, ó, o modelo de elevação digital daquela cena, só que agora removido as depressões, ok? Então, ok, vamos em frente. O segundo passo é você calcular a direção do fluxo, certo? Então eu vou achar uma ferramenta aqui chamada de direções de fluxo D8, tá? Então dou 2 cliques, ele já entende que eu vou utilizar o DEM 1, que é que já removi as depressões, e aqui eu vou escolher justamente onde eu quero salvar o arquivo, e vou chamar esse arquivo de dir fluxo, de flu, certo? De flu. E aqui ele me dá a opção também de já salvar um arquivo de declividade, né, que é o slope. Então eu vou desmarcar essa caixinha aqui porque eu não quero que ele abra, e vou salvar também o arquivo slope, e eu vou chamar ele de declive. Ok? Nomes curtos, sem acentos, sem espaço. Salvar. Então tá aqui os dois, não vou abrir nenhum dos dois e vou mandar executar. Esse processo de gerar a direção do fluxo, ele pode ser um processo bem demorado. Isso vai depender do modelo de elevação digital que você está utilizando. Se for um modelo de elevação digital com mais de uma cena, provavelmente ele vai demorar muito. Por exemplo, a bacia do Capibaribe, você vai juntar 4 cenas, então isso vai ser um processo muito demorado. Se for um modelo de elevação digital que ele tem uma discretização espacial menor, mais detalhada, ele também vai influenciar na demora do processo. Então tudo isso pode contar para que o processo seja um pouco demorado, certo? Então o meu ainda está rodando. E agora ele finalizou aqui, ó. E eu posso fechar. E agora eu posso trazer para cá, ó. Tá vendo que a minha pasta processo já foi salva, o declive e a direção de fluxo. Então eu posso trazer para cá a direção de fluxo, que vai ser um mapa muito parecido com esse, e a declividade, que vai ser um desse aqui, certo? Então declividade, direção de fluxo, e aqui o DEM 1. Então vou recolher aqui só para deixar organizadozinho, vou deixar marcados. Bom, a próxima etapa é justamente definir a área de contribuição. Esse procedimento da área de contribuição a gente vai fazer 2 vezes. Então daqui a pouco vocês vão entender um pouquinho. Então, aqui na mesma ferramenta de análise
básica do grid, tem uma ferramenta chamada área de contribuição D8. Então vou utilizá-la. Aqui eu vou carregar a direção do fluxo, tá? Ó, direção de fluxo, tá aqui ele pedindo, ó. Aqui eu não vou selecionar nada, porque eu não tenho os outlets no shapefile. Aqui também não, certo? Então, aqui no grid da área de contribuição é que eu vou selecionar o arquivo de saída. E eu vou chamar esse arquivo de área de contribuição 1, certo? Vou colocar aqui área de contribuição 1, porque daqui a pouco eu vou gerar uma outra área de contribuição. Vou desmarcar isso aqui e essa caixa tem que estar marcada, tá? Então vou mandar ele rodar. Terminou. Vou finalizar. E ó, o arquivo que ele gerou foi esse aqui, ó. A área de contribuição, que já parece muito com um arquivo de drenagem, mas não é, são áreas de contribuição. Então se eu trouxer esse shapezinho da bacia aqui, ó, e marcar, eu já vejo que a minha bacia, ó, ela já tem os seus rios, né, as suas áreas de contribuição para ele. Então tá aqui, ó. Se eu der um zoom aqui, ó, e marcar, eu já consigo visualizar a delimitação da bacia, né? Então isso aqui vai ser bastante útil para esse passo que a gente vai fazer agora, né, essa delimitação, porque a gente vai precisar definir o ponto de exutório. Então com o mapazinho eu estou vendo que os rios, ó, esse rio aqui é o rio principal, né? E aí eu vou marcar o ponto de exutório. E aí para criar o ponto de exutório, o ponto ele tem que ser um shape. Então eu tenho que criar um shape de ponto, com um único ponto, que é o ponto do exutório. Para isso a gente vai precisar da delimitação da bacia, né? Então a gente vai criar um ponto através de um shape com um único ponto, mas é um shape. Então eu vou nessa ferramenta shapefile, na setinha eu vou criar um shapefile de ponto, certo? Aqui na codificação do arquivo eu vou precisar especificar que ele é um Sirga 2000, é o mesmo sistema do que a gente está utilizando. Um detalhe importante é que ele não é um dado de texto, é um número decimal, tá? O nome dele pode ser exutório. E aí eu posso dar um OK. Ele vai perguntar onde eu quero salvar. Eu vou salvar em C, trabhidro, shape, e eu vou colocar exutório, salvar. E agora eu preciso marcar o ponto, só que para isso eu preciso habilitar a camada, lapisinho, e aqui, ó, na adicionar feições. E agora eu dou um zoom aqui, ó, e preciso marcar o exutório justamente no meu rio principal, na desembocadura da bacia. E por isso o shape da bacia me ajuda a identificar esse ponto. Claro que eu posso marcar esse ponto um pouco mais para cá, um pouco mais para cá. Eu só não posso marcar um pouco acima da drenagem ou abaixo dela. Então eu vou marcar exatamente aqui em cima, tá? Então ele pede um código de identificação. Nesse caso eu vou dar o código 0, né? Então se eu tivesse mais pontos seria código 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Vou dar um OK. E como eu já marquei o ponto que eu queria, eu vou salvar e vou desabilitar a edição da camada. Então está criado o meu shapefile. Eu posso vir aqui na tabela de atributo, ó, e posso ver que eu só tenho um ponto, tá? Então, OK. O próximo passo é justamente a gente fazer a delimitação do limiar, tá? Então, o limiar que eu vou fazer por meio da ferramenta aqui, ó, Basic Grid, né? Então eu venho, não, perdão, não é por aqui, é justamente aqui em Stream Network também. E eu vou procurar a ferramenta
definição de limiar para fluxo canalizado. Então, nessa ferramenta, eu vou entrar com a área de contribuição 1, tá? E vou definir o meu limiar. O meu limiar, ele vai ser justamente um valor que eu consiga dar um bom nível de definição à minha rede de drenagem. Então, esse é um valor já estipulado pelo software 100 e que vai servir para a gente. Se eu diminuir mais esse número, por exemplo, 50, isso vai me dar uma definição da rede de drenagem muito boa, ou seja, ele vai detalhar mais o sistema de drenagem. Já se eu aumentar esse valor, ele vai detalhar menos o sistema de drenagem. Então a drenagem vai ficar pobre. Então 100 é um bom número. Aqui eu não mexo, tá? E aqui eu vou marcar onde eu quero salvar o meu arquivo de saída. Então eu vou marcar como limiar 100 aqui, porque eu já gerei esse arquivo. Então ele já tem aqui com o nome, ó. Então coloca lim 100, que a gente utilizou limiar 100, e versão 1, porque daqui a pouco eu vou precisar gerar uma versão 2. Então salva como versão 1 ou como 1, tá ok? Depois grava. Não vou gravar porque eu já criei esse arquivo aqui, tá? Então, quando você gerar esse arquivo, ele vai gerar um arquivo como esse aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então ele não vai trazer para cá, você tem que puxar ele para cá. E o arquivo vai ser esse aqui, ok? Então essa é a nossa definição de limiar para fluxo canalizado. Após esse procedimento, eu vou novamente voltar aqui na base, na ferramenta de análise de grid básico e gerar uma nova área de contribuição. Só que agora a entrada daqui é com fluxo, com a direção de fluxo, ou com fluxo direto. E aí eu vou selecionar o fluxo direto. Aqui agora eu vou marcar o meu exutório, ou seja, eu vou utilizar como base o fluxo direcional, fluxo direto, e vou marcar o ponto de exutório. Então ele vai marcar justamente a delimitação da minha bacia, que eu não preciso, deixa marcada essa caixa. E aqui eu vou selecionar onde eu quero fazer o meu arquivo de saída. Então, essa é uma área de contribuição. Eu vou digitar aqui para não ter problema. Área de contribuição 2. Vou gravar. Não vou abrir o arquivo. Gera. Ok. E agora eu posso trazer essa área de contribuição 2 para cá. Opa. Deixa eu jogar ela aqui para cima. E aí eu já consigo ver, ó, que ela é uma delimitação da minha área. Se eu desmarcar aqui os outros dois, ó, eu já consigo ver o meu exutório ali no finalzinho, ó. Eu já consigo ver que ela é uma delimitação da minha área. Só que ainda o mapa não está pronto. Ok? Então, essa é uma etapa bastante importante. Então, o próximo passo é justamente a gente fazer a delimitação de um novo limiar. Então, eu vou voltar aqui para essa ferramenta de definição de limiar para fluxo canalizado, né, no Stream Network Analysis Tools. E, ó, vou abrir aqui, só que aqui agora vai entrar a minha área de contribuição 2, que é justamente a que eu acabei de fazer. O limite, o limiar eu vou deixar 100 do mesmo jeito e vou salvar como o limite 100, só que agora é a versão 2, certo? Vai ser o limite apenas para aquela área que foi delimitada pela segunda vez. Vou desmarcar e vou rodar. Fecha, traz ele para cá. Aqui está ele.
que ele tem um pouco mais de definição, né, da rede de drenagem. E está pronto o limite versão 2. Agora a gente vai utilizar uma outra ferramenta aqui no Stream Network Analysis Tools, que é o alcance e fluxo de bacias hidrográficas. É essa aqui, ó. Tá? Então, com essa ferramenta é que eu vou fazer a delimitação da bacia. Vou clicar nela. Então, esse é um dos pontos mais importantes que a gente tem nessa parte da delimitação da bacia. Então, vamos lá. O primeiro parâmetro que eu vou utilizar é justamente a elevação. A elevação, deixa eu só fechar aqui e voltar, trazer o meu, deixa eu aumentar aqui um pouco, trazer o meu DEN1, né, que é a minha elevação, né, de todo. A direção de fluxo já está aqui carregada. A área de contribuição 2 a gente vai precisar. O limite versão 2 também está aqui. Ok. Então vamos lá. Voltando aqui. Aqui a gente vai carregar o DEN1. Certo? Aqui a direção do fluxo. Direção do fluxo. Aqui a drenagem D8. Então nessa daqui a gente vai carregar a área de contribuição 2. Aqui a gente vai selecionar o limiar sem versão 2. Tá? Essa daqui eu não vou marcar nada, vai ser a única que vai ficar sem nada. A gente não vai utilizar nenhum shapefile. Essa caixa tem que ser marcada, certo? E vou descer aqui essa daqui de delinear a watershed. Eu vou clicar para salvar o arquivo, que vai ser o arquivo de interesse da gente. Então aqui eu já vou salvar em uma outra pasta chamada bacia, certo? Então essa daqui eu vou chamar já de ordem corpos hídricos, que esse arquivo vai nos dar justamente a ordem dos corpos hídricos, aquele de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, pela classificação de Strahler. Então salva. Eu não quero que ele abra. Vou terminar. Aqui o grid da subbacia. Então isso aqui eu vou chamar de subbacias. Ok, não vou querer que ele abra. Aqui está o shapefile com os córregos, né? Vou salvar em arquivo e vou criar com um nome chamado rios. Não vou abrir. E esses outros arquivos, esse vai ser um arquivo, vou chamar ele de network.txt, um arquivo txt de informações simples. E aqui as coordenadas. Pronto, tudo configurado certinho. Vou mandar rodar. Pronto, rodou. Fecho aqui, dou um zoom. Posso contrair tudo isso aqui para ficar mais organizado e desmarcar tudo isso.
Vou remover todos menos o exutório. Após criar todos os itens da pasta bacia, a gente pode trazer para cá o mapa das subbacias, que será um mapa importante na hora que a gente vai fazer a delimitação, e a ordem dos corpos hídricos, né, que aparentemente é um mapa preto, né, só que é um raster que tem informações importantes. Se a gente der 2 cliques nele ou com o botão direito propriedades, na aba estilo, a gente pode vir carregar valores máximos e mínimos, colocar mínimos e máximos em precisão real, e a gente pode carregar e dar um OK, e aí você já nota que aquele mapa que antes era escuro, ele já tem uma ordem dos rios. Para exemplificar melhor, a gente pode trocar aqui por uma banda de simples falsa cor, e a gente pode vir aqui novamente mínimo e máximo em real, e aqui a gente pode colocar intervalo igual, né, de 6, e mandar carregar 7, na verdade, né? São 7 intervalos de 0 a 6, e a gente pode, de repente, a cor do 0 é o background, né, que é o pano de fundo, e a gente pode colocar uma cor, né, o RGB, a gente pode colocar um 255, 255, que é o branco. Aí a gente já consegue ver melhor, né? Se a gente quiser trocar as cores, de repente a gente pode colocar um verde com 127 e 0. Acho que é um verde mais escuro. Então, de repente um amarelo também, que é um 255, 2550. Aqui nós temos 2 laranja, e a gente pode colocar um laranja mais, um 255, 127, 0, laranja. E por último, a gente pode colocar um vermelho aqui, com 255, 0 e 0. Bom, é um exemplo, né? A gente pode definir outras cores, mas essa aqui creio que já dá pra gente exemplificar melhor essa mudança aqui de simbologia. A mesma coisa a gente pode fazer, esse é o raster, né? A gente pode modificar o raster dessa forma, mas a mesma coisa a gente pode fazer para os rios, né? Que é um arquivo shape. Então, ó, quando vocês forem trazer o rio para cá, ele vai dar um problema de sistema de coordenada. E aí basta você definir o sistema de coordenada que você está utilizando, dar um OK, ele já vai casar aí em cima do mapa de subbacias. Só que você tem que salvar como esse de rios, você tem que salvar como para ele fixar aquele sistema de coordenada. E aí você vai salvar ele na mesma pasta. Você pode colocar rios final, e aqui já está selecionado o sistema de coordenada. OK, e ele é salvo, já traz para cá, e você tira essa outra que ficou, e a gente pode editar também a forma com que ele exibe aquilo ali, ó. Troca aqui de símbolo simples para categorizado, tá? E vamos fazer de acordo com a ordem. Eu vou mandar ele classificar, ó. Ele cria aqui uma categorização que não tem nada, então eu posso excluir, né? Todas as categorias que não estão inclusas aqui eram criadas naquela, mas não tinha nada. E eu posso fazer
a categorização por cores. Então, o que é que isso vai indicar? Que os rios de primeira ordem eles vão ser na cor roxa, os rios de segunda ordem nesse verde, e assim por diante. Uma outra forma também de categorizar seria eu adotando a mesma cor. Então, por exemplo, o azul com essa espessura, já a segunda, o mesmo azul, só que com a espessura de 0,6, 0,5, 0,4, para não ficar muito grosso. Esse outro na mesma cor, só que ele em 0,6. Esse outro também no azul, só que com 0,8. Esse também no azul, com valor 1. E esse também no azul, com valor 1,2. Pronto. Então eu poderia ter isso aqui. Então seria uma outra forma de você categorizar essa questão dos rios. Tá? Então isso são apenas representações que a gente tem agora de um shape. Bom, agora eu vou transformar o raster das subbacias em dado vetorial. Tá? Então esse dado de subbacias aqui eu vou transformar ele numa camada vetorial. Então eu posso vir em raster, converter aqui, raster para vetor. Bom, aqui ele já entende que eu quero subbacias e aqui ele quer o arquivo de saída. Então aqui eu vou selecionar o C trabhidro bacia e vou salvar como micro bacias. Aqui eu vou marcar campo nome, certo? E ok. E aí, ó, ele transforma tudo em subbacia. Com o mapa vetorizado, né, das subbacias ou microbacias, agora a gente tem um arquivo shape. Tá? Então, para melhorar a simbologia desse shape, eu vou dar um clique duplo e vou modificar aqui, ó, no tipo de camada símbolo. Eu vou colocar como linha simples e vou mudar a cor para uma cor clara. Tá? Vou deixar 0,26, vou mandar aplicar e ele vai ficar dessa forma. Outra coisa que eu vou mudar também é a simbologia do raster subbacias. Ou seja, é o mesmo arquivo, tá? Só que um é um raster, o outro é um polígono, tá? E agora eu vou mudar aqui, ó. Então, vou colocar no tipo de renderização uma falsa cor. Venho aqui, ó, carregar valores mínimos, vou colocar mínimo e máximo, real, e aqui, ó, vou mandar carregar, né? E aqui, deixa eu mandar aplicar, pronto. Mandei aplicar e ele já reconheceu o meu shape. Pronto, então ficou nessa simbologia, tá? Então, o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso transformar esse shape, né, que das microbacias, né, que ele tem um conjunto de microbacias. Então, se eu abrir a tabela de atributo, eu vou identificar que cada figurinha dessa aqui, cada polígono desse está identificado aqui na minha tabela de atributo, certo? E eu preciso juntar todos esses atributos em um único shape. Ou seja, eu preciso dissolver todos esses aqui em um shape que só me dê o contorno da bacia, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou com a tabela de atributo aberta, eu vou habilitar a edição aqui desse cara e vou
utilizar um comando chamado calculadora de campo, certo? Então ele vai pedir para criar um novo campo. Então eu vou colocar um novo campo aqui, eu vou colocar subbacias, certo? E esse campo eu vou deixar número inteiro, né, com a precisão de 10 mesmo. E aqui, ó, eu vou colocar numa aspa simples o número 1. Pronto. Ou seja, ele vai criar um novo campo com todos os números 1, certo? Esse campo comum a todas as subbacias vai fazer que eu gere um único shape aqui num comando chamado dissolve. Então, para dissolver todos aqueles microshapes em um só, eu preciso de um campo comum na tabela de atributo. E foi isso que eu acabei de fazer com a calculadora de campo. Então, eu editei o shape, né, a tabela de atributo, eu preciso salvar as alterações, ó, e desabilitar a edição. E aí fecho aqui, ó. E agora eu posso vir em vetor, geoprocessamento e dissolve. O comando é esse. Eu vou dissolver. Aí eu preciso identificar. Lá na tabela de atributo tem duas linhas. O que eu acabei de criar é subbacias. Então eu jogo ele para cá, ó. Não vou marcar essa caixa, certo? Então seleciono aqui. Aqui já está selecionado as microbacias. E agora eu vou salvar em arquivo. E esse aqui finalmente vai ser o meu arquivo bacia Rio Goiânia. Salvo, abrir. Então vou mandar rodar e finalmente está aí a minha bacia do Rio Goiânia, certo? Então vou só melhorar aqui a visualização. Vou, ó, clicar aqui, ó, e aqui eu vou colocar contorno simples e vou colocar ela na cor verde. Tenho aqui o contorno e aí eu ficaria com o mapa desse jeito aqui. Deixa eu só melhorar aqui o contorno desse aqui. Eu vou colocar para destacar mais. Pronto, tá aqui, ó, limite. Se eu desmarcar, tá aí a minha subbacia, certo? Então esse procedimento todo que a gente fez agora foi para obter essa delimitação da bacia, ok? Com isso a gente conclui essa primeira fase do nosso trabalho. Então esse é o processo de delimitação de bacia hidrográfica a partir de um modelo de elevação digital, tá? Uma outra coisa que a gente poderia ver, vocês lembram que a gente utilizou uma delimitação como base para marcar o ponto de exutório, né? Então a gente pode vir aqui em shape, né? A gente tinha uma bacia antiga, ó, tá aqui, ó, a bacia antiga. Então vocês notam, deixa eu mudar aqui também a simbologia dela. Vou colocar para contorno e essa daqui eu vou colocar em vermelho com a linha de 1 também, 1 milímetro. Clicar OK e aí vocês notam, deixa eu desmarcar o restante aqui, ó. E aí, ó, vocês notam que a delimitação das duas bacias elas são muito parecidas, mas não são iguais. Ou seja, provavelmente elas foram delimitadas com modelos de elevação digital diferentes, tá? Não que uma esteja errada e a outra esteja certa, mas que elas utilizaram um arquivo base de elevação diferente. Então tá aí a diferençazinha. Então a nossa foi essa aqui, ok? Então vou postar o próximo vídeo que é referente às próximas atividades do nosso trabalho, que é o método de obtenção da precipitação média pelo polígono de Thyssen e
a variabilidade espacial da chuva por interpolação, tá certo? Um abraço a todos e até daqui a pouco. Pessoal, ao término desse processo de delimitação da bacia, é interessante que você salve esse projeto para que todas as alterações que foram feitas nos arquivos, né, por exemplo, a simbologia que a gente adotou para alguns arquivos, deixa eu só remover aqui essa bacia, pronto, essa simbologia ela fique salva. Não que isso não vá ficar salvo se a gente não criar um projeto, vai ficar. Mas a simbologia que a gente adotou, se eu não salvar, ela não permanece. Então o shape vai voltar para aquela cor original, então os rios vão voltar para a representação que eles estavam, o arquivo de microbacias. Então, para salvar isso aqui, vocês vão em projeto e salvam o projeto.